Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos terminar a história do Miura. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. Nos dois primeiros capítulos da história do Miura, vimos o início de sua produção no Brasil, época em que usava a base mecânica do Volkswagen Brasília com tração traseira, popularmente conhecido como Miura Sport, sua evolução para o Miura MTS com motor do Volkswagen Passat e o início da era da tração dianteira, o Miura Targa com e sem teto removível, o prêmio Indústria dado pela Fiergs para o Miura Targa, o conversível Miura Spider e o exclusivo Miura Cabrio. Foi difícil convencer até os compradores no começo, porque faz estofamento, vai fazer um carro, sabe? Então não havia muita credibilidade no começo. No Salão do Automóvel de 1984, os Miura Targa e Spider receberam alguns melhoramentos estéticos e de equipamentos, dentre os quais, conforme a versão, retrovisores anti-ofuscantes, abertura elétrica do porta-malas e tampa de cobertura da capota, quando aberta, pintada na cor do carro, e o vinco contínuo na lateral da carroceria foi eliminado. Um novo motor, o Volkswagen 1.8, passou a ser oferecido para o Targa e o Spider, ao mesmo tempo que os modelos com motor refrigerado a ar saíam de linha. Seguindo com a evolução dos modelos, revelado no Salão do Automóvel de 1984 também, o Miura Saga era considerado o mais sofisticado da linha na época, ao lado dos modelos Targa e Spider. O Miura Saga era um coupé 3 volumes de 2 portas e ampla área envidraçada, primeiro modelo da marca para 4 passageiros, sendo 2 adultos e 2 crianças. Por fora, ele parecia uma versão de 3 volumes dos modelos Targa e Spider. Com frisos que percorriam as laterais, o estilo imprimia discrição, mesmo com os charmosos faróis escamoteáveis na frente e as lanternas exclusivas traseiras. Na mecânica comum para as 3 versões, os primeiros modelos 8485 e 8585 possuíam motor e câmbio Volkswagen 1800 refrigerado a água, derivado do MD270, de biela mais curta, tanto a gasolina, com 87 cavalos, quanto a álcool, com 92 cavalos, medidas brutas, com carburador de corpo duplo e tração dianteira. Posteriormente, foram usados os motores Volkswagen AP800 no lugar do antigo Volkswagen 1800. O que diferenciava o Miura do Volkswagen Santana era só o conjunto de freios, que vinha com disco nas 4 rodas. Motor, suspensão e câmbio eram exatamente os mesmos, assim como as relações de marchas. Também podia ser equipado opcionalmente com um turbocompressor da marca Garrett, que traziam no painel de instrumentos um relógio de pressão do turbo. Os diferenciais de conforto e conveniência do Miura Saga começavam pelo lado de fora, com a abertura das portas por controle remoto, incorporado no modelo 8586. Internamente, o Miura Saga vinha revestido em couro, assim como o Spider e o Targa. Trazia ainda direção hidráulica, teto solar, ar-condicionado, trio elétrico, espelhos retrovisores elétricos, painel completo do Ford Del Rey, com serigrafia exclusiva com a marca Miura, volante de ajuste elétrico
e abertura elétrica do porta-malas. No centro do painel havia uma TV preto e branco portátil com tela de 5 polegadas e vinha ainda com computador de bordo, rádio com toca-fitas, equalizador da marca Tojo e no banco traseiro, frigobar. O item mais surpreendente na época era o sintetizador de voz, que pedia ao motorista para atar o cinto, soltar o freio de estacionamento, travar as portas ou abastecer o tanque conforme o caso. Em 1985, buscando ampliar sua área de atuação, a Besson Gobi entrou no mercado de bugs, lançando o Galgo, com um desenho bastante original. O negócio, que durou 5 anos, foi vendido em 1990. Graças à ágil política de lançamentos e permanente atualização dos modelos, a empresa terminou o ano como o maior fabricante nacional de veículos fora de série, reconhecida pelo luxo e requinte de seus produtos, a ponto do Miura Saga, um dos carros mais caros do país, ser seu modelo mais vendido. No Salão do Automóvel de 1986, surgiu uma nova versão do Miura Saga, como o modelo 1987, batizado de Miura 787, um sofisticado esportivo social de presença agressiva, alto impacto visual e linhas limpas com frente em forma de cunha. Em um salão dominado pelos mais modernos carros importados da época, o Miura 787 foi escolhido pelo público como o carro preferido nacional, ficando em terceiro lugar na classificação geral, precedido pela Ferrari 328 GT e pelo Lotus Spirit, em uma mostra onde as grandes montadoras nacionais não participaram em função da recessão econômica no país. O Miura 787 era baseado no Miura Saga, porém 5 cm mais curto, com traseira hatch. Vinha com neon nos para-choques, um grande aerofólio traseiro e rodas popularmente chamadas de estrela. Além dos equipamentos já existentes na versão Saga, tinha opção de motor com turbo da marca Garrett ou Ishikawajima com intercooler, tampa do porta-malas de acionamento elétrico, faróis embutidos com tampas de acionamento elétrico, faróis de milha e acabamento em couro legítimo nos bancos, painel, portas e parte interna do teto solar. Na mecânica, trazia o motor Volkswagen 1.8 com câmbio de 5 marchas para os carros 86, 87, 87 e 88, mesmo das outras versões, que mais tarde foi alterado para o motor Volkswagen AP2000, também do Volkswagen Santana, para os carros 88, 89, 89 e 90, com 112 e 99 cavalos a álcool ou gasolina, respectivamente. Atualmente, elas conseguem até conversar com a gente e obedecem ao dono, quer ver? Abre a porta aí. Viu como abriu? Na verdade, é um controle remoto que eu aciono um mecanismo para abrir a porta. Mas agora é o próprio carro que vai me dar as ordens. Vejam só. Colocando a chave para dar partida. Amarre o cinto de segurança. Tá me mandando colocar o cinto de segurança. Abasteça o tanque de combustível. Olha aí, agora já está me ordenando, já está me mandando abastecer o tanque, porque... Abasteça o tanque de combustível. Exatamente, tem pouco combustível no carro, então... Solte o freio de mão. Me mandando soltar o freio de mão. O avanço da indústria automobilística no Brasil é um dos mais significativos do mundo. Em 1987, Muhammad Ali, lenda do boxe, do esporte e dos direitos humanos, esteve no Brasil para negociar carros locais. O motivo era simples. Ali, o advogado, um engenheiro e amigos queriam sondar a venda ao exterior de 240 unidades do Miura 787. Como empresário,
dono da empresa de carros esportivos Ali Motors, conheceu a fábrica do Miura em 29 de abril de 1987. Na fábrica na Avenida Sertório, foi recebido por Aldo Besson e Itelmar Gobi, caminhou pela linha de montagem e andou na carona de um Miura Targa dirigido por Itelmar Gobi. Ele elogiou o carro e deixou em aberto um acordo comercial para vendas nos Estados Unidos. No fim das contas, a negociação nunca se concluiu, fosse por questões alfandegárias brasileiras, americanas ou de simples homologação. Design arrojado. Tecnologia do futuro. Miura, definitivamente. No Salão do Automóvel de 1987, foi lançado mais um modelo, o Miura X8, o oitavo modelo produzido pela marca, considerado o topo da linha, que teve como preocupações principais no seu desenvolvimento o desempenho, o conforto e a segurança. Ele vinha com um desenho mais aerodinâmico, maior área envidraçada, portas sem molduras para os vidros, nova traseira e aerofólio integrado à carroceria. As primeiras unidades do Miura X8 eram do tipo Targa e logo a seguir vieram os modelos com teto solar grande ou pequeno, padrão Carmanguia Webasto em fibra de vidro. O Miura X8 foi o primeiro Miura a ter uma barra de luz rítmica, bar graph, situada entre as setas dianteiras, acionada pelo computador de bordo, acendendo no ritmo da voz sintetizada. Internamente, o painel de instrumentos foi projetado de forma a facilitar a leitura e o acesso aos comandos, passando a ter o padrão de instrumentos do Alfa Romeo 2300. O computador de bordo com sintetizador foi aprimorado, passando a pronunciar 13 frases diferentes, incluindo um alerta para quem se aproximasse do carro, avisando que o alarme estava ativado. Nos bancos, o assento e o encosto passaram a ter ajustes elétricos. O volante tinha desenho exclusivo com o emblema Miura X8, sendo que há referências do modelo X8 Targa e teto grande com volante Walrod de 2 ou 3 raios. Nos primeiros modelos, a abertura do porta-malas era com chave, posteriormente passando a ser elétrica, e o retrovisor interno fotocrômico passou a vir nos modelos 1989 em diante como opcional. Ele não apresenta maçanetas externas nas portas. Para abri-las, basta acionar o controle remoto. Em outras palavras, o Miura fala com você. Na mecânica, nos primeiros modelos, 87 e 88, o conjunto motor e câmbio eram o AP800 do Volkswagen Santana, que na sequência foi alterado para o motor Volkswagen AP2000, também do Volkswagen Santana, e houve a necessidade de algumas alterações no chassi para receber a nova motorização. Houve um reforço da estrutura para aceitar a nova suspensão, que era mais larga. As barras de fixação do sistema McPherson foram alteradas, como também os pontos de fixação inferiores à barra estabilizadora, que passou a ser ligada por tensores articulados. Também houve um aumento no entre-eixos, que implicou em uma nova regulagem de alinhamento de camber e caster, e o cofre do motor também recebeu reformulações para receber um novo motor que era maior que o antigo. Nos primeiros modelos X8 equipados com turbocompressor Ishikawajima, que era opcional,
O manômetro da pressão do turbo, Ishi-turbo, era colocado no suporte da direção. Novo modelo X8. Viaje no tempo dirigindo Miura. Tecnologia do futuro. No Salão do Automóvel de 1988, foi apresentada uma modernização do Miura Saga, que popularmente ficou conhecido como Miura Saga 2, como linha 1989. Baseado em pesquisas realizadas nas notas fiscais e no código do chassi, número 12, que continuou o mesmo para todos, oficialmente todos são modelos Saga. O carro mudou o visual da capota, onde para-brisa e vidros traseiros foram montados em sequência, sobrepondo-se às colunas, dando a impressão de uma peça única. O novo carro ganha o aerofólio traseiro em posição diferente em relação ao do Miura 787, por ser junto à tampa do porta-malas, e vidros traseiros tripartidos, exclusivos do modelo 89, que posteriormente passaram a usar vidro inteiro em formato de bolha, igual ao do Miura X8. Também como diferencial, trazia lâmpadas neon, localizadas nos vincos ao longo das lanternas dianteiras e abaixo das lanternas traseiras, sendo essas lâmpadas azuladas e cobertas com uma capa de acrílico roxa. Vinha com itens comuns a outros modelos da linha, com quem compartilhava acabamento e acessórios, alguns como opcionais, e a partir do modelo 9091 passou a contar com freios ABS e amortecedores eletrônicos. Na mecânica, usava o motor Volkswagen AP2000 do Volkswagen Santana, que a partir do modelo 9091 foi substituído pelo motor Volkswagen AP2000i com injeção eletrônica de 125 cavalos brutos, com um opcional de turbocompressor, e também poderia vir com câmbio automático. Olha, esse aqui é o stand da Miura, Roberto Gobi, que é um dos responsáveis pela Miura. Tudo bem, Roberto? Tudo bom. Vamos mostrar o carro? Vamos mostrar. Isso é o lançamento? Esse é o lançamento da linha 89. Miura Saga. Miura Saga. Miura Saga. Tem tudo nesse carro. Tem tudo e mais um pouco. É mesmo, é? É. Mas acho que a nível de esportivo, carro esportivo, deve ser hoje o mais cobiçado dos esportivos do Brasil, não é não? É o mais cobiçado e é o que oferece maior número de novidades no setor automobilístico. Vamos entrar para conhecer? Entra, ó, vem cá, primeira novidade, o controle, ó, vou abrir a porta, ó, mostra aí. Abriu o controle remoto, abre a minha também. Quer dizer, não tem maçaneta esse automóvel, hein? Para roubar uma dificuldade. Olha aí, dá um detalhe aí, Johnny, olha que interessante, ó. Isso é muito confortável, hein? Você regula exatamente no ponto desejado, né? Regulagem de encosto elétrico, encosto e assento. Olha só que bárbaro. Isso é o que eu chamo de conforto gostoso. Em carros importados isso já vem de linha em alguns, né? Possui sintetizador de voz, te dá 7 alertas falados. Então primeiro, vamos lá. Amarre o cinto de segurança. Amarre o cinto de segurança, ele falou? Cinto de segurança. Tire a chave da ignição. Tirou a chave e suspende automaticamente. Quando você tira a chave, o vidro suspende automaticamente, é isso aí? Automaticamente. Ah, que interessante. Todos, os dois vidros? Os dois vidros. Anoiteceu, as lanternas acendem automaticamente. Ah, legal, Sistema interessante. de célula fotoelétrica. E o farol também, quando acende, ele levanta? Isso, farol escamoteável. Ah. Espelho interno com controle de célula fotoelétrica, você regula a metragem e ele ofusca automaticamente na presença de Quer dizer, ele trabalha normal. Se alguém bater um farol alto, ele ofusca antes da luz incomodar. Isso, além de todos os equipamentos, possui direção hidráulica, ar-condicionado. Motor? Motor 2.0, Volkswagen. Motor Volkswagen 2000 com refrigeração a água. Algum detalhe a mais? Interessados, procurem o seu revendedor Miura na sua cidade. Em todo o Brasil, correto. Em todo o Brasil. Todo o Brasil. Tá aí, ó. Mais um carro aqui no Salão do Automóvel 88 para você. Ainda em 1988, a Brazilian Import Sales and Services Incorporation foi fundada pelos sócios Robert Prime e João Marcos de Arruda Pires para representar a marca Miura nos Estados Unidos, com sede em Miami,
e foi responsável pela importação de 2 Miuras do Brasil para os Estados Unidos, um 787 e um X8. Um Miura 787 foi exposto no North Miami Beach Auto Show de 1988, o segundo maior salão de automóveis do mundo na época, e foi um sucesso, com mais de 4.000 interessados, sendo 2 carros solicitados pelo prefeito de Miami. Os carros usariam o motor e a transmissão do Dodge Daytona, que haviam sido montados e testados na Besson Gobi em Porto Alegre, e teriam assistência técnica da Chrysler em todos os Estados Unidos. Por diversas razões, esse projeto não se concretizou e apenas 2 veículos, um 787 e um X8, foram de fato vendidos para um morador das Ilhas Caimã. Na Mostra Brasil Transpo de 1989, mais um lançamento, o Miura Top Sport. Ele foi considerado pelo seu criador, Itelmar Gobi, o modelo mais bonito criado pela marca. Vinha com nova frente em formato de cunha, mais arredondada, em forma de gota d'água e alta em relação ao Miura X8, vidro traseiro envolvente, tampa do porta-malas com aerofólio integrado, este maior que o aerofólio do Miura X8, setas sequenciais e luzes de estacionamento envolventes na dianteira e traseira em neon. O Miura Top Sport reunia o que tinha de mais moderno na época, como no modelo Saga. Os carros fabricados em 89, 90 e 91 vinham com capô liso, sem entradas de ar, e a partir do modelo 91-91, o capô passou a vir com as entradas de ar. Dos primeiros modelos 89 ao 90-91, o motor era o Volkswagen AP2000 a álcool ou gasolina, que posteriormente foi alterado para os Volkswagen AP2000i nos modelos 90-91. Finalmente, em 1990, no 16º Salão do Automóvel, foi apresentado o Miura X11, o 11º modelo produzido pela marca, lançado oficialmente em junho de 1991. Sua proposta era o de ser uma versão mais acessível do Miura X8, com bancos revestidos de tecido e sem opção do ar-condicionado. A baixa procura por ele fez com que a ideia fosse abandonada, indo no sentido oposto, recheando o modelo de equipamentos para enfrentar a invasão dos carros importados, que estavam chegando em nosso mercado com a abertura feita pelo governo da época em 1990. O Miura X11 foi desenvolvido em tempo recorde, sem que ele fosse homologado junto ao Denatran. Muitos não sabem, mas tecnicamente falando, todo Miura X11 tem seus documentos registrados como Miura X8. Seus diferenciais são a maior área de entrada de ar para o motor e o grande aerofólio traseiro. Ele possuía a dianteira em forma de cunha, com faróis escamoteáveis, identidade da marca, e opção de pintura em 2 cores. Sua característica mais marcante, que o diferenciava dos outros automóveis da marca, era a asa traseira elevada, 15 centímetros mais alto que a do seu antecessor, o Miura Top Sport, ficando quase da altura do teto. Trazia a mecânica Volkswagen AP2000i e os mesmos equipamentos existentes no Miura Top Sport, com destaque para o câmbio automático, o controlador de velocidade Speedstat, com comandos inseridos na manopla do câmbio,
suspensão do Volkswagen Santana com amortecedores eletrônicos com 3 diferentes calibrações e freios a disco nas 4 rodas com ABS, sendo que alguns itens eram opcionais. Alguns fatos curiosos em relação aos Miura não podem deixar de ser considerados aqui. Ele foi o primeiro carro fabricado no Brasil a vir equipado com freios ABS e controlador de velocidade. Falamos do brinde personalizado mostrado no capítulo 2 no lançamento do Miura Saga. O cartão de cliente VIP que era oferecido aos clientes na época, além dos diversos registros de caminhões cegonha saindo da fábrica com veículos Miura para serem entregues às concessionárias. A liberação das importações decidida pelo governo Collor, fatal para a maioria dos pequenos fabricantes de veículos, também teve forte impacto negativo sobre a Besson Gobi. A empresa procurou reagir prontamente, porém o mercado não reagiu, obrigando a redução da produção da média mensal histórica de 35 unidades nos últimos anos para somente 5 por mês em 1992. Determinada a não acumular prejuízos, a empresa encerrou a produção de automóveis em 1992, após terem sido fabricadas cerca de 3.500 unidades entre todos os modelos Miura, sendo que algumas foram exportadas para os Estados Unidos, Bolívia, Portugal, Nigéria, Argentina, Paraguai, Colômbia, Singapura e Alemanha, com alguns diferenciais para atender às normas de cada país, ou estéticos, como o aerofólio da versão Top Sport, que era mais alto que os dos demais. A Besson Gobi, porém, não se afastou do setor automotivo. Após o encerramento da produção dos Miura, ela, além de obter a representação local das marcas Lada e Subaru, a empresa entrou no mercado de transformações, lançando em setembro de 1992 a cabine dupla BG Truck, feita a partir da picape Chevrolet D20, e em 1993 projetou um novo modelo, com carroceria de 4 portas totalmente de fibra de vidro. As picapes BG foram produzidas até 1997, quando a Besson Gobi, por fim, cessou definitivamente suas atividades como fabricante de veículos. O Miura circulou por altas rodas e teve clientes ilustres como Xuxa, Pelé, Renato Gaúcho, Simone, Tandy, Agnaldo Timóteo, dentre outros. Fez também participações em novelas da Rede Globo, como Tieta, A Gata Comeu, O Outro, Mandala e Rainha da Sucata. Apareceu no programa Legal, com Luiz Fernando Guimarães e Regina Casé, na série As Noivas de Copacabana, além de aparecer também no filme Ariela e no comercial da Shell Super Plus, comercial da Cofap, e no clipe do cantor Cazuza da música Faz Parte do Meu Show. Também apareceu em revistas de outros países, mostrando a qualidade e o prestígio dos nossos produtos.
O Miura também foi protagonista de um fato curioso, em que foi utilizado como pace car e atuou em diversas corridas nacionais. O Roberto, meu filho, tinha Até hoje ele é cultuado através de atividades em diversos clubes e coloca sua marca em acessórios como bonés, chaveiros e miniaturas. Após o encerramento das atividades da Besson Gobi, em 14 de agosto de 2007, a marca Miura teve seu novo registro oficializado pelo INPE em favor da empresa Rangel e Lima Indústria de Veículos Limitada, que planeja o lançamento de 2 modelos baseados no Miura, o M1 e o M2. O fim dos Miura foi um grande baque tanto para clientes entusiastas e principalmente para Aldo Besson e Telmar Gobi, pioneiros em diversas técnicas e inovações em seus produtos, líderes de mercado no segmento, que tiveram um triste fim em função da abertura do mercado aos carros importados. Mais uma marca de qualidade e prestígio que entrou para a calçada da fama da indústria automobilística brasileira. Sempre para mim, um lado é uma alegria posar com vocês com uma foto, contar para vocês a minha história e como foi que eu cheguei lá. É uma tristeza também, porque eu perdi aquilo que eu mais gostava, era de fazer o carro, de trabalhar no carro. Por isso, quem faz alguma coisa e faz com gosto, ele trabalha mais sem reclamar. Se ele está fazendo aquilo que ele gosta, não importa as horas, não importa qual é o sacrifício que ele tem que fazer. Eu perdi isso daí. E perdi com aquilo que eu ganhava dinheiro também. Então, a minha tristeza foi maior do que perder um negócio. A minha tristeza foi que eu perdi o Miura.
Aqui finaliza a história do Miura. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá!